É cada vez mais comum as mulheres terem interesse por assuntos que tempos atrás eram restritos aos homens. Um exemplo é o futebol. Nesta época de Copa do Mundo é o período ideal para saber o que elas pensam sobre o campeonato e também o esporte que é paixão nacional. Tu gostas de futebol? Mais ou menos. Mas assiste os jogos agora na época de Copa. Tenho assistido. Por quê? Porque eu quero ver, né, resultados, principalmente da seleção. Só quando é final de campeonato, mas eu assisto, né? Não sou tão fanática assim por futebol, não. Mais ou menos. Mas assiste os jogos da Copa? Assisto. Por quê? Porque eu sou brasileira? Em época de Copa, todo mundo se interessa por futebol, independentemente do sexo. Mas o esporte sempre foi considerado assunto de homem. Mas essa realidade está mudando. Adoro futebol. Só não jogo, né? Eu adoro futebol. Estou assistindo todos os jogos da Copa que eu posso. A acadêmica de Relações Internacionais, Gabriela Azevedo, de 18 anos, joga futebol desde pequena. Na infância a gente brincava bastante num campo que fica atrás da casa da minha avó, entre os meus primos. Jogava bola com os meninos. No colégio também participava de escolinhas e isso fez com que eu fosse gostando do esporte, fosse me inteirando com os campeonatos estaduais, nacionais. E a partir de 98, mais ou menos, a assistir Copa do Mundo. Foi quando eu comecei a entender melhor, né? E sobre a atuação da seleção brasileira na Copa da África, Gabriela se mostra confiante. Muitos criticam a atuação que o Dunga vem tendo, mas ele já está com a seleção faz 4 anos. Desde lá, embora não tenha sido, de repente, como os brasileiros esperam, eu acho que ele tem feito um bom trabalho. Talvez o Ronaldinho Gaúcho devesse ter ido para a Copa, por exemplo, agora o Kaká foi expulso, não tem quem colocar, vai ter que, na minha opinião, recuar o Robinho e botar o Nilmar para jogar na frente. Mas seria uma convocação positiva, né? Ele não indo decepcionou bastante, principalmente os gaúchos, eu acredito. Mas eu acredito na seleção, acredito no trabalho do Dunga, talvez por ele ser gaúcho também, e espero que a gente consiga, assim, com o plantel que nós temos hoje. Já a estudante do 3º ano do ensino médio, Thaís Bittencourt, de 17 anos, também gosta de assistir aos jogos da Copa, mas por outros motivos. O mais interessante na Copa, eu acho que seja a integração, assim, fica todo mundo muito unido, torcendo pelo Brasil, né? Isso eu acho muito legal. Então, tu costuma assistir aos jogos do Brasil e de outras seleções também? Assisto. Como é que é? Eu assisto os do Brasil, acompanho, e as outras seleções, Portugal, Itália, algo assim. E por que Portugal e Itália? Pelos jogadores, né? Os mais bonitos. Quais, assim, que tu podia citar, mais ou menos? Cristiano Ronaldo, da Itália, Cannavaro. E na seleção brasileira, qual que tu acha mais bonito? Na seleção, o Júlio César, goleiro, acho bonito. O Kaká perdeu um pouquinho o charme dele nessa Copa. Uma rede social feita para dividir com as pessoas o que acontece no instante em que se escreve em apenas 140 caracteres. Conheça melhor o Twitter. O que você está fazendo? Essa era a pergunta que o usuário tinha de responder quando acessava o site do Twitter. O que os caras criadores, Bizstone, os criadores do Twitter queriam? Eles queriam juntar duas redes. Quais redes? A internet e a rede do celular. Por isso que o Twitter tem 140 caracteres. Né? Porque 140 caracteres é o máximo que cabe a mensagem SMS do celular. Então o primeiro Twitter que surgiu, o Twitter moleque, o Twitter irreverente, o primeiro a ser feito, era só para o celular, ele não existia numa versão internet. A pergunta inicial mudou para o que está acontecendo e o Twitter evoluiu para um microblog em conexão com outras redes sociais. Ao invés de irem para o seu blog e escreverem um post em 10 minutos contando toda a história, vão colocando pequenas mensagens de 140 caracteres. Para escrever mensagens no Twitter, ou tweetar, como os usuários falam, é preciso criar uma conta no site www.twitter.com. Para visualizar o perfil das pessoas, não é preciso ser um usuário. Com a conta cadastrada, você procura amigos ou conhecidos que também estão no Twitter. Assim você passa a seguir as pessoas e estabelecer diálogos com quem desejar. O estudante Pedro Garcia conheceu o site através de uma colega de aula e criou seu perfil por curiosidade no começo do ano passado. Usando porque eu descobri que
havia gente usando ele de uma forma interessante, porque eu acho que o Twitter, na sua ideia original, é uma bobagem. Acho que o interessante é tu manifestar opiniões ali, ou dizer uma coisa engraçada, dizer uma coisa diferente, enfim, é tu te expressar, mas te expressar de uma maneira criativa. Tem um público muito jovem, tá no máximo de 15 a 35 anos, tá? E é um público que é engraçado, porque apesar da restrição dos 140 caracteres, tá? As pessoas pegaram e aproveitaram essa diversidade para transformar em outro fator, que é a velocidade. Então é uma maneira de se comunicar muito rápida. Eu uso o Twitter, por exemplo, para várias coisas além da comunicação. E é pela rapidez do Twitter que algumas notícias recentes surgiram das tuitadas dos usuários, como é o caso da frase "Cala a boca, Galvão", criada durante a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Às vezes incomoda que parece que frequentemente dá problemas, né? Parece que está sobrecarregado. Eu acho que tenho a impressão que ainda eles não estão preparados para o número de pessoas que está utilizando, né? Mas não chega a ser um incômodo, assim. A gente se adapta, né? Usa quando dá, se não dá, paciência. Paciência esta que cerca de 75 milhões de pessoas se acostumaram a ter, pela simples vontade de fazer parte desta rede social. Veja alguns eventos que aconteceram nesta semana na Unisc. Na quarta-feira, dia 23, esteve na Unisc o secretário da Ciência e Tecnologia do Estado, Júlio Ferst. A ocasião foi para divulgar o Pró-Inovação, incentivos fiscais para a inovação nas empresas gaúchas. O programa Pró-Inovação garante benefícios fiscais para empresas inovadoras do Rio Grande do Sul. Na oportunidade, o secretário falou sobre os incentivos para as pesquisas científicas e tecnológicas que resultem em novos produtos. Também na quarta-feira, o Conselho Regional do Desenvolvimento, o CORED do Vale do Rio Pardo, realizou a consulta popular nos 23 municípios de abrangência. A população pôde escolher entre os 13 projetos divididos nas áreas de saneamento básico, ciência e tecnologia, agricultura, educação, saúde e segurança pública. E logo mais uma entrevista sobre oratória. Nós já voltamos.